E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula que eu estou trazendo aqui para o canal. E faz tempo, né, pessoal, que eu não trago uma aula como essa aqui para o YouTube. Eu estou focando mais nas aulas de anatomia dental e provas de concurso, mas eu quero voltar a postar esse tipo de conteúdo, tá? Então hoje a gente vai estar falando sobre as alterações de desenvolvimento de forma. Esta aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouquinho aí sobre fusão, geminação e concrescência. E na segunda parte a gente vai falar sobre dentes em dente, taurodontia, hipercementose e dilaceração, tá? Então esse é um assunto que é bastante cobrado em provas de concurso. É um tema que o pessoal precisa conhecer aí, tanto para o dia a dia da prática clínica, como também para a faculdade, né? Porque é um assunto que cai direto aí nas provas de patologia, de dentística e tudo mais. E só antes de começar o conteúdo deste vídeo aqui, eu tenho um recado muito legal para dar para você, que agora o Arriba Dentista é parceiro do Passeio Direto. O Passeio Direto é a maior rede de estudos do Brasil e tem mais de 18 milhões de estudantes, tá, pessoal? Então eu estou produzindo conteúdo também para o Passeio Direto, e lá você encontra conteúdos exclusivos produzidos por mim, como por exemplo as minhas tabelas de curativo de demora, tá? Como tu pode ver aí na tela. Então, acesse o Passeio Direto e venha estudar junto comigo por lá também. E bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula. Como tu pode ver nesse slide aí que tem bastante coisa escrita, né? As alterações de desenvolvimento, elas podem ter etiologia hereditária, congênita ou adquirida. E essas alterações, elas podem se classificar em alterações de forma, de número, de estrutura, de posição e até tamanho dos dentes. Mas nesse vídeo aqui, como eu já mencionei na introdução, a gente vai focar mais nas alterações de desenvolvimento de forma, que são as mais comuns aí nas provas de concurso público também. Então, se tu quiser dar uma lida aí nos exemplos, né, que eu estou deixando nesse slide, tu pode pausar esse vídeo e estar até anotando isso no seu material. Mas vamos começar, na minha opinião, pela alteração de desenvolvimento mais importante deste vídeo aqui, a fusão. Então agora na tela a gente tem um slide referente à fusão. Como tu pode ver, né, ela vai ocorrer devido à união de dois germes dentários. Isso vai ocasionar na formação de um dente com tamanho aumentado. Essa fusão, pessoal, ela pode ser parcial ou completa. Então na fusão parcial a gente vai ter dois dentes que se unem ou pela raiz ou pela coroa. E na fusão completa esses dentes vão estar unidos tanto pela raiz quanto pela coroa, tá? E um ponto muito importante é que a fusão vai ser mais comum em dentes descidos anteriores e inferiores. Mas muita atenção, porque eu já peguei vários casos, tá, na minha cadeira, de pacientes com fusão de dentes descidos anteriores e superiores. Então ela pode afetar com mais frequência os descidos inferiores, anteriores, né? Mas a prevalência nos superiores, anteriores, também não deve ser deixada de lado, tá? Inclusive ali na foto que eu deixei de exemplo nesse slide, né, a gente tem a fusão de dois dentes tecidos superiores. E na minha opinião, um dos pontos mais importantes dessa aula aqui vai ser saber diferenciar a fusão da geminação, né? Então essas duas condições fazem diagnóstico diferencial entre si, tá? E é muito importante que você preste atenção nessa parte de diagnóstico. Então, para o diagnóstico da fusão, a gente vai ter um dente faltante, né? Por causa dessa união de dois dentes. Então, vamos supor, eu tenho um incisivo lateral superior unido com o incisivo central superior. Como esses dentes vão se unir, é claro, a gente vai ter um faltando na arcada, tá? E também, como tu pode ver na imagem ali do nosso slide, né, os dentes unidos possuem canais radiculares e polpas independentes, tá? Então, o tecido pulpar de um dente não vai se unir com o outro. E o tratamento pode ser feito de forma bastante curiosa, com odontosecção e reconstrução com resinas, se possível, né, sem envolver o canal dos dentes durante essa odontosecção, mas também o tratamento para fusão pode envolver a exodontia, que daí seria um tratamento menos conservador. Mas então, o que eu tinha para falar sobre fusão era isso. Vamos agora, né, para a nossa segunda condição desse vídeo aqui, a geminação. Como eu falei, faço diagnóstico diferencial com a fusão.
E até agora no nosso slide, né, eu deixei uma foto aí, uma imagem para você conseguir diferenciar a fusão da geminação, tá? Mas a geminação vai ser nada mais do que a tentativa de um germe dental de se dividir. E nessa tentativa de divisão, a gente vai ter um dente, né, que vai ter uma coroa dupla ou uma coroa bífida, tá? Então a fusão, a gente vai ter a união de dois dentes e na geminação a gente vai ter um dente tentando formar dois dentes, né? Só que ele simplesmente não consegue. Daí a gente vai ter um dente geminado, tá? Um fator muito importante que faz parte do diagnóstico diferencial é que o dente geminado possui uma única raiz e um canal radicular único também. Esse canal vai ser normalmente ampliado. Então, se tu pegar, tu radiografar um dente fusionado e um dente geminado, tu vai ver que o fusionado vai ter canais radiculares independentes, enquanto o dente geminado, né, vai ter uma raiz única e um canal radicular único também, tá? E a geminação vai ser mais comum em incisivos e caninos descidos ou incisivos permanentes, tá, pessoal? E como eu já falei, mas eu vou bater bastante nessa tecla porque é muito importante, tá? Mas a contagem dos dentes é um fator essencial também aí no diagnóstico da geminação. Porque na geminação, né, se o dente com coroa dupla ou coroa bífida ele for contado apenas como um, a gente vai ter uma contagem de dentes normal. A gente não vai ter um dente faltante como na fusão, tá, pessoal? E só um fator aqui que eu esqueci de mencionar é que tanto na geminação quanto na fusão, a gente vai ter maiores chances do paciente ter cárie, do paciente ter gengivite, periodontite, problemas oclusais, às vezes problemas estéticos, tá, pessoal? Então tudo isso aí são prejuízos que essas condições podem estar trazendo. E para a gente encerrar essa parte aqui de geminação, o tratamento desta condição vai envolver mais a questão estética. Então o dentista pode estar desgastando a coroa do dente, pode estar restaurando esse dente, tá? Pode estar tomando várias decisões aí para melhorar a estética do paciente e também, claro, né, evitar esse acúmulo de placa, facilitar toda a higienização, tá? Mas nesse caso, a gente vai acompanhar o dente, tá? E a exodontia vai ser feita assim, ó, em último caso, né? Porque principalmente como a geminação ela é mais frequente em dentes descidos do que nos permanentes, né? A gente não vai sair, tipo, extraindo o dente descido para o paciente perder o espaço em boca, tá? Então a exodontia seria, assim, o último dos últimos dos casos. E daí o tratamento, né, para a geminação envolveria mais esta questão estética. E por último, a gente vai ter a concrescência que nada mais é do que a união de dois dentes pelo cemento, né, pela porção radicular, mas nesse caso a gente não vai ter a união dos canais radiculares. Um ponto bastante interessante aqui para a gente estar falando sobre a concrescência é que essa condição normalmente está associada a síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Apert, de Moore, tá? Então são várias condições aí que podem estar relacionadas à concrescência, mas também este problema pode estar associado a traumas locais, como infecções, força oclusal excessiva, tá? Então tudo isso aí pode estar desenvolvendo, né, esta condição, tá? Os dentes mais afetados pela concrescência vão ser os incisivos permanentes inferiores, tá? E também os terceiros e os segundos molares. E até quando a concrescência ocorre nesses segundos e terceiros molares, ela não vai envolver a união dos canais radiculares destes dentes, tá? Então, um fator bastante importante aí para te anotar no teu material. E o tratamento, em grande parte dos casos aqui, infelizmente, daí envolve a exodontia. Mas tu imagina tu fazer a exodontia de um dente com concrescência, né? Tu imagina a dificuldade disso. Como tu pode ver ali o caso clínico que eu trouxe até para esse slide, né? Um dente ali aparentemente está bastante intraósseo, o dente que está deitado, né? Então tu pensa só, tu extrair esse dente aí sem quebrar. Vamos supor que tu tente luxar o dente que está em boca e fica ali o dente deitado dentro do osso, né? Então várias complicações podem ocorrer aí durante a exodontia de um dente com concrescência e a extração tem que ser feita com cuidado, tá? Eu não sei em qual fase, se tu tá na faculdade de odontologia, se tu já é formado e tudo mais, mas durante a exodontia acaba acontecendo aí alguns imprevistos às vezes, né? E tudo tem que ser muito bem planejado, tá, pessoal?
Mas então, por já isso, eu queria trazer essas 3 alterações de forma aqui para começar essa aula. Na minha opinião, são as alterações de forma mais importantes que você é obrigado a conhecer, tá? E na segunda parte dessa aula aqui a gente vai estar falando, como eu já mencionei, né, do dens em dente, da taurodontia, da hipercementose e da dilaceração. Mas então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e eu te vejo na próxima. Até mais!